Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, voltando para mais um vídeo. E hoje é um vídeo especial, eu tô gravando esse vídeo antes de eu gravar a reação, a análise do Grande Prêmio da Emília-Romanha de Fórmula 1, porque hoje foi anunciada a criação da Superliga Europeia, que é um torneio de clubes que vai reunir os maiores clubes do mundo para disputarem entre si mais uma taça todos os anos, certo? Ela foi anunciada agora e já gera muita polêmica, porque a UEFA e algumas federações nacionais não apoiam os clubes na criação desse torneio e até ameaçam excluir os clubes que participarem, que aderirem a esse torneio, de torneios nacionais e torneios europeus, além de excluir os jogadores de defenderem as suas seleções nacionais, tanto na Copa do Mundo quanto nas eliminatórias, na Euro, na Copa América e assim por diante. A Superliga ela é uma ideia dos maiores clubes do mundo de terem um torneio entre si. O formato desse torneio seria com a participação de 20 clubes, sendo 15 deles os membros fundadores, e com um mecanismo de classificação para outros 5, com base no rendimento da temporada anterior. Seriam mais ou menos como a Champions League, né? Uns jogos ali no meio de semana, com os clubes competindo nas suas respectivas ligas e preservando o calendário tradicional dos jogos domésticos. O formato teria dois grupos de 10, começando em agosto, jogando em casa e fora, com os 3 primeiros de cada grupo se classificando automaticamente para as quartas de final, onde seria mais ou menos ali como a Champions League. Formato de mata-mata seria ida e volta até chegar numa final, no final de maio, que seria um jogo único em campo neutro. A grande questão é quais são os times fundadores, né, os times que já estão confirmados até o momento. Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham. O Bayern de Munique e o PSG, eles não aceitaram, não toparam participar dessa Superliga. Por que eu acho que a criação dessa Superliga é um pouco equivocada? Porque eu não gosto de discutir termos como meritocracia, mas eu acho que nesse ponto eu acho que vale dizer que a meritocracia é fundamental no futebol. Eu acho completamente injusto que um clube como o Milan, que não vem bem das pernas nos últimos anos, tenha todo ano o direito de participar da Superliga, enquanto a Atalanta, que vem fazendo um bom futebol, vem sendo presença constante na Champions, seja deixada de fora nesse caso. Eu acho errado que clubes como o Barcelona, que estão começando a entrar numa fase de reestruturação, tenham vaga cativa em algum lugar, enquanto, por exemplo, o Valência, o Betis, o Sevilha, que podem vir a ultrapassar o Barcelona, terem que brigar por vaga em algum lugar, né? Trazendo isso para um paralelo mais próximo com o Brasil, seria como se os 12 maiores clubes do país, e com isso eu peço perdão a pessoas que torcem, torcedores de outros estados, mas os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, a dupla de Minas e a dupla gaúcha, se eles decidissem criar um torneio e clubes como Vasco, Botafogo, Corinthians, que são clubes que ultimamente estão um pouco mais abaixo, eles teriam vaga cativa, enquanto clubes como o Ceará, que foi para a Copa Sul-Americana, como o Atlético Paranaense, eles não teriam essa vaga cativa, eles teriam que brigar. O que, na minha concepção, é um pouco injusto, porque o Vasco, por exemplo, não seria merecedor de estar entre os melhores clubes, porque apresentou um futebol pífio no ano passado e justamente está na Série B. E aí eu pergunto, claro, é muito difícil isso acontecer na Europa, mas o que aconteceria se o Manchester United fosse rebaixado na Premier League? Ele continuaria na Superliga Europeia, mesmo disputando a Championship? São coisas a se pensar. Não sei se estou sendo extremamente claro no meu ponto de raciocínio, mas eu acho extremamente injusto como esses clubes querem impor na caneta somos os maiores do mundo, sendo que Milan e Arsenal não disputam uma Champions League há muito tempo.
sendo que o Tottenham esse ano não foi competitivo. O Barcelona ganhou uma Copa do Rei só, mas na La Liga patinou. Na Champions passada tomou 8 do Bayern de Munique e agora foi eliminado nas oitavas. Então, existem esses pontos a se pensar. É, a questão dessa justiça, né, para clubes que brigaram tanto durante a temporada para fazer parte desse grupo dos maiores, desse grupo dos campeões, como a Champions League deveria ser, eles são basicamente ignorados nesses paralelos, nesses parâmetros da Superliga Europeia. E aí a gente entra num outro ponto. A UEFA, como eu falei no começo, ela não aprova, claramente, e ela ameaçou esses clubes fundadores de exclusão nas competições da UEFA, caso eles participem na Superliga. Por exemplo, o Real Madrid ele vai participar da Superliga, mas ele só vai jogar a Superliga, porque a UEFA, em acordo com a Federação Espanhola, excluiria o Real Madrid tanto da Champions League ou da Europa League, quanto do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, certo? Isso, obviamente, abriria a margem para outros campeões, como, por exemplo, fizeram uma brincadeira no Twitter, uma final de Champions League entre Cagliari e Leicester, né? Isso não seria impossível caso a UEFA realmente vá para frente. Eu acho que ela não vai, eu acho que isso vai acabar dando em pizza, como diriam na linguagem popular, isso vai acabar dando em pizza, porque ao mesmo tempo que eles são é, grandes clubes que, querendo ou não, passam por mau momento desportivamente, ainda são algumas das maiores receitas da Europa, como casos do City, do United, do Real Madrid e do Barcelona. A UEFA não pode perder, não pode abrir mão do dinheiro que esses clubes rendem a competições da UEFA. E também as federações nacionais não podem abrir mão do dinheiro que o Real Madrid e o Barcelona rendem à Federação Espanhola, que Liverpool, City e United rendem à FA, a Federação da Inglaterra. Eu acho que isso tudo, no final das contas, não vai dar em nada, mas na minha opinião, a Superliga é um dos maiores erros futebolísticos da história. Não deveria ir para frente, não deveria sequer ter sido cogitada num primeiro momento, justamente por toda essa questão de que eu acho que times grandes não se definem na canetada, eles se definem por mérito esportivo que é conquistado ao longo dos anos. Por exemplo, o Leicester. O Leicester eu acho que é uma equipe que saiu de ser uma equipe pequena para se tornar uma equipe média da Inglaterra. O Leicester tem uma Premier League. Então, e você tirar o Leicester, dando um exemplo, o Leicester daqui 10 anos ele ganhou 10 Premier League seguidas. Você tirar o Leicester desse bolo e falar, não, o Leicester nunca vai ser grande, não, eu discordo. Eu acho que o grupo dos clubes grandes ele tem que estar em constante mudança. O Real Madrid não vai ser gigante para sempre, por mais que ele e o Barcelona dominem a La Liga. Pode acontecer uma catástrofe e o Real Madrid acabar na segunda divisão. Vai manter ele na Superliga? Eu usei esse exemplo no começo. Se o clube cai, ele vai ser mantido na Superliga? Dando o exemplo da Juventus. A Juventus foi rebaixada no Calciopoli. Vamos supor que aconteça outro Calciopoli e a Juventus acabe sendo rebaixada. A Juventus vai jogar a Superliga mesmo tendo passado por um esquema de manipulação de resultados, né? São todas coisas a se pensar quando você põe uma proposta dessas na mesa. Eu acho completamente injusto que você tenha clubes que são automaticamente grandes e sempre estão lá passando, mesmo passando vergonha todo ano, eles sempre vão estar disputando aquela competição. É uma das lindezas da Champions League, da Libertadores, que são clubes aleatórios, clubes como o Porto sendo campeão em 2004, numa final Porto e Mônaco. É, isso não aconteceria na Superliga, porque Porto e Mônaco talvez nem chegassem lá, né? Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês sobre a Superliga, se ela vai pra frente, se a UEFA vai ter coragem de banir esses clubes das competições. Ah, e um detalhe, hein? O PSG ficando fora e a UEFA realmente
tomando essas ações de banir os jogadores de atuarem pelas seleções nacionais, o PSG está fora e o Neymar poderia ser convocado normalmente para a seleção brasileira. Então, aí a gente já sairia um pouquinho na frente nessa disputa da Copa do Catar, tendo em vista que algumas seleções como a Argentina, como Portugal, como a Inglaterra perderiam seus maiores craques para essa disputa, apesar de eu achar que isso não vai acontecer, certo? Quero saber a opinião de vocês, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê amanhã com a análise do Grande Prêmio da Emília-Romanha, beleza? Muito obrigado e até amanhã.